Olá, graça e paz, sejam bem-vindos. Que bom que você está aqui para essa reflexão, no livro de Jonas. Estamos aí no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Estamos meditando sobre o que Deus falou com Jonas, nossa responsabilidade, o nosso coração, o coração de Deus. E espero que o Senhor possa edificar a sua vida, edificar o seu coração. Vamos lá? Versículo 2 do capítulo 1 de Jonas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando a gente olha para esse texto, precisamos abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O coração de Deus para todas as nações está revelado aqui nesse texto também. O coração de Deus está aberto, demonstrando como que ele age com outras nações. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o nome de Deus envolvido em várias campanhas militares, onde nações eram vencidas, reis eram mortos, onde batalhas eram vencidas e o nome de Deus era exaltado. Nós vemos isso na batalha de Davi com Golias, e o nome de Deus era mais importante do que o guerreiro Davi naquele lugar. Aqui de forma específica está Jonas, um profeta do Reino do Norte, e ele recebe uma ordem de Deus, a palavra de Deus vem até ele e diz para ele ir depressa. Existe urgência para ele ir depressa até Nínive e proclamar o juízo de Deus que viria, a verdade de Deus para aquele povo, e ele se nega a ir, ele não quer ir. Aqui também está no versículo 2 manifestado a verdade de Deus. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas tinha que falar sobre a maldade do povo, e Jonas tinha que falar que Deus estava falando isso com o povo. Ele precisava ir até aquele lugar. A reputação de Nínive era conhecida por sua crueldade, perversidade, era um símbolo do mal para Israel. Quando Jonas escuta essa palavra de Deus, ele entende que Nínive é um símbolo da maldade para Israel. Ele olhava e sabia que esse era um povo cruel e, quem sabe, no seu coração, acreditando que não deveria ter misericórdia para aquele povo. A ordem de Deus para Jonas é ir para lá. Existe aqui uma diretriz, existe aqui uma ordem radical. Vá para o território do seu inimigo. Vá até aquele povo e proclama a verdade para eles. Vá até o povo e diga que eu mandei você ir lá com uma palavra. Eu mandei você ir lá anunciar. Aqui está claro que Deus, ele tem compaixão. Que Deus é um Deus que manifesta a palavra de ordem sobre o seu juízo, mas também é uma manifestação de compaixão. Apesar da reputação de Nínive, o chamado de Deus para Jonas é pregar ali. Isso ressalta, a gente conhecendo todo o texto, todo o desenvolvimento da história, e está demonstrado o amor e a compaixão de Deus para com aquelas pessoas. Está demonstrado o coração que tem compaixão por outros povos, inclusive os inimigos do povo de Deus. A gente precisa pensar muito bem sobre isso, porque às vezes nós encontramos cristãos que têm raiva dos muçulmanos. Entendem que os muçulmanos são inimigos de Deus, os radicais que perseguem a igreja, que matam os crentes, que estupram jovens. As pessoas olham para esses radicais muçulmanos e têm raiva deles. O desejo às vezes seria que eles morressem. Olhavam para o Talibã com alguns desses desejos no coração, como se Deus não deveria ter compaixão, que Deus deveria matar. A questão é que muitas vezes Deus contraria os desejos do nosso coração, e graças a Deus por isso. Porque aqui está um povo complicado, terrível, e Deus poderia simplesmente matá-los, Deus poderia simplesmente exterminar com esse povo da terra, mas ele tem compaixão. Ele mostra também para Jonas que ele tem um coração aberto para outras nações. Não é só sobre o povo de Israel, é sobre também todos os povos. Jonas precisava saber e entender e relembrar que a promessa feita a Abraão era que todas as famílias da terra seriam abençoadas, inclusive
as famílias ruins, inclusive aqueles que são inimigos declarados do povo de Deus. A gente precisa pensar em alguns pontos aqui principais dessa reflexão de hoje. Primeiro, sobre a inclusão de Deus. A missão de Deus se estende, meu irmão, a todas as nações. Ninguém fica excluído. Seu amor e compaixão se estende a todas as nações da terra. É por isso que os 7.000 povos não alcançados pelo Evangelho precisam ouvir o Evangelho. É por isso que uma das religiões que mais cresce no mundo, o islamismo, precisa ouvir o Evangelho. Jesus nos deu uma ordem para pregarmos o Evangelho entre todos os povos, alcançar todos os povos e ir até os confins da terra. Deus inclui todos os povos na sua missão. Ele, quando compartilhou o seu coração com Abraão, ele estava dizendo que todas as famílias, todas as etnias da terra estariam incluídas em seu plano. Ele deu à igreja a incumbência de ir a todas as etnias desse mundo e pregar o evangelho. Deus, ele quebra barreiras, ele destrói barreiras. O chamado de Jonas a Nínive nos desafia a quebrar as barreiras do preconceito e do medo, meu irmão. É um convite a quebrarmos as barreiras do preconceito e do medo. Temos medo e preconceitos de algumas nações. Temos medo e preconceitos de algumas pessoas. Os traficantes, os milicianos, as prostitutas, aqueles que a gente acha que são os piores desse mundo, precisamos quebrar esses preconceitos e arrancar do nosso coração um medo de se chegar a essas pessoas. Deus pode alcançar as pessoas que nós nem imaginamos que seria possível. Ele é capaz de fazer isso. O coração de Deus para toda a humanidade é que todos os perigosos e os que não são aceitos por nós, Deus ama e tem compaixão dessas pessoas. Ele quebra as barreiras, ele destrói os preconceitos. Precisamos entender também que somos agentes de mudança, porque Deus é agente de mudança. Como povo de Deus, somos chamados a sermos agentes de mudança nos lugares onde estamos, nos lugares onde estamos plantados. É uma manifestação de amor e misericórdia, porque fomos alcançados com amor e misericórdia. Lá nos lugares mais improváveis desse mundo, o amor e a misericórdia de Deus precisa chegar através dos seus filhos. Para terminar, como você pode refletir o amor inclusivo de Deus em sua comunidade? Aqueles que estão longe de Deus conseguem chegar em nossas comunidades de fé e sentirem que são aceitos ali? Eu não estou dizendo que são membros ali, que eles serão batizados ali, a não ser que tenha conversão. Mas eu quero saber de você se essas pessoas chegarem na sua comunidade, se elas serão bem-vindas. Há algum preconceito ou medo que você precisa superar para cumprir a missão de Deus? Tem algum medo no seu coração? Eu, quando me envolvi com a missão, eu queria ir para o Sudão. E quando ainda era um país, né? Hoje tem Sudão do Sul, Sudão do Norte, o país é dividido, hoje são dois, né? E a Michele, né, minha esposa, queria ir para o Iraque. E quando eu pensava nessas duas possibilidades, o Sudão eu queria ir como solteiro, porque se morresse era eu sozinho. E Iraque, casado com a Michele, o que vão fazer com minha mulher naquele lugar? Um medo bateu em meu coração de como criar uma família nesses dois tipos de ambiente. Só que eu não levava em conta que eu sou morador do Rio de Janeiro, cara. Eu fui criado no Rio. Eu já vivo esses perigos. Eu já sou treinado no meio desses perigos. É claro que aqui a gente não tem uma resistência à religião em relação a quebrarem os templos, matarem os pastores, mas prenderem os irmãos. Mas aqui a gente também passa por isso. E eu precisava orar para Deus lançar fora o medo do meu coração. Mas eu também preciso lidar diariamente com os preconceitos do meu coração. Tem algumas pessoas que eu não gostaria de lidar. Há um tempo atrás, tinha alguns tipos de pessoas da sociedade que eu não gostaria de andar com eles, de discipulá-los. Mas o Senhor trouxe e o Senhor me ensinou a cuidar e a tratar de pessoas que eu não gostaria de ser visto com elas. Que o Senhor remova dos nossos corações todo preconceito e medo e que a gente possa entender que até os inimigos de Deus precisam da verdade de Deus. Se Deus te chamou,
Se o Senhor nos convocou, nós precisamos ir até essas pessoas e proclamar a verdade de Deus. Deus te abençoe, o Senhor abre o seu coração. O coração de Deus para todas as nações é um coração que tem compaixão e amor. Um abraço. Não se esqueça de enviar para alguém.